Olá, gente, bom dia. Na aula de hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre pronome, tá? Hoje a gente encerra essa nossa conversa sobre pronome. Hoje nós vamos falar sobre pronomes indefinidos, relativos e interrogativos, tá? Fechando então esse conteúdo temático. Na aula posterior ou para a aula posterior vocês receberão uma lista de questões, tá? Respondam antecipadamente, para que a gente possa aqui nas nossas aulas vindouras estarmos fazendo as correções, né, as devidas correções dessa lista de questões que vocês irão receber, tá? Então vamos lá falando ainda sobre essa classe gramatical, tá? Tão importante para o Enem, prestem atenção, gente, foco nesta categoria gramatical, tá? Então, vamos falando aqui sobre os pronomes indefinidos, lembrando que os pronomes indefinidos aqui se apresentam enquanto variáveis e invariáveis, porque o pronome é uma classe gramatical variável, tá? Então, esse aqui, coloquei aqui para vocês relembrarem sobre os pronomes variáveis e invariáveis, tá? Por exemplo, algumas, nenhum, nenhuma, nenhumas, nenhumas, todo, toda, todos, todas, tá? Invariáveis, se referindo a pessoas, algo, tudo, nada. Então percebam, claro, evidentemente, que esses pronomes invariáveis, eles não sofrem flexões, por isso serem considerados invariáveis, tá? Outras variáveis, né? Outro, outra, outras, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucos, certo, 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 certas, por exemplo, né? Fazendo referência a pessoas, quem, alguém, ninguém, outrem, tá? Então a gente vai percebendo também a inflexibilidade, ou seja, não se flexionam esses pronomes, inclusive esses pronomes aqui, eles vão aparecer sempre no lugar do nome, tá? Nós vamos ver posteriormente. Também quanto, quanta, quantos, quantos, tanto, tanto, tantos, tantos, qualquer, quaisquer. Gente, inclusive chamar atenção para o plural dessa palavra quaisquer, que na língua portuguesa é a única palavra que se faz o plural no meio dela, tá? É esse pronome quaisquer, tá? De todo o vocabulário da língua portuguesa, é a única palavra que se faz o plural no meio dela. É exatamente o pronome quaisquer, tá? Também aqui fazendo referência a coisa ou pessoas, cada que, nós vamos perceber, tá? Que são pronomes que podem fazer referência tanto a coisas como a pessoas, tá? Bom, então, falando da particularidade da palavra tá? A palavra ela pode exercer a função de pronome indefinido, de artigo e de numeral. Então, eu vou dando aqui alguns macetes para vocês terem esse entendimento, essa compreensão melhor sobre a função dessa palavra enquanto pronome, enquanto artigo ou numeral, tá? Enquanto pronome, tá? Pronome indefinido, geralmente essa palavra ela vem associada, ela vem ligada, combinada a um outro pronome indefinido, tá? O pronome outro. Então, o pronome outro, ele vem reforçando a ideia de que a palavra exerce naquele contexto a função de pronome indefinido. Exemplo, um gosta de futebol, outro de vôlei. Então, percebam aqui outro, que é um pronome indefinido, reforçando então a ideia de que essa palavra apresentada aqui no contexto, também é um pronome indefinido. Então, percebam que a palavra ela está representando o nome, está representando o substantivo, e nesse contexto exerce a função de sujeito, de núcleo do sujeito. Então, está ocupando o lugar do nome, do próprio sujeito da oração, tá? Um gosta de futebol, outro de vôlei. Então, nesse contexto, por essa condição da palavra também estabelecer relação com outro pronome definido na oração, exerce então a palavra a função de pronome indefinido. E a função morfológica e a função sintática de sujeito, tá? Nesse caso ali, de núcleo do sujeito. Sobre a palavra enquanto numeral, remete à ideia de quantidade. Então, é fundamental que a frase ela apresente uma construção paralela empregando outro numeral, tá? Então, nós vamos reconhecer a palavra enquanto numeral, tá? Quando, no contexto, essa palavra também fizer
estabelecer uma relação com outro numeral. Então, o outro numeral vai também reforçar a ideia de que a palavra exerce a função de numeral e não de artigo ou de pronome na oração. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 2 elefantes incomodam, tá, gente? Tem um errozinho bem aqui de digitação. 2 elefantes incomodam muito mais, tá? Um errinho aqui de concordância. Então, nesse caso, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Então, percebam que o numeral 2 vem reforçar a ideia de que também exerce a função de numeral, tá? Então, se é numeral, morfologicamente, sintaticamente, pode exercer a função de adjuntado nominal, tá? Então, no campo morfológico, nós vamos classificar essa palavra como numeral. No campo sintático, nós vamos classificar como adjuntado nominal. Então, vamos entender que o numeral pode exercer a função de sintática de adjunto ad nominal. Então, a função morfossintática dessa palavra, então, é numeral e adjunto ad nominal. Sobre a palavra enquanto artigo indefinido, tá? Necessariamente, essa palavra ela vai preceder o substantivo, dando essa ideia de indeterminação. Exemplo, um palhaço sempre faz sucesso no circo. Então, percebam que a palavra nesse contexto, indetermina o nome, determina o substantivo palhaço. Dá essa ideia de indeterminação, tá? Dá essa ideia de indeterminação. Então, nesse caso, o artigo, ele também pode exercer a função sintática de adjunto ad nominal. Então, o artigo, assim como o numeral, assim como o adjetivo, como a locução adjetiva, como o próprio pronome, podem exercer a função de adjunto ad nominal. Então, qual é a função morfossintática da palavra nesse contexto? Em um palhaço sempre faz sucesso no circo. Ele é artigo e adjunto ad nominal, tá? Seguindo, gente. Sobre os pronomes indefinidos, então, eles podem acompanhar ou representar o nome, exercendo a função de pronome adjetivo ou de pronome substantivo. Vejam que nós estamos sempre voltando e falando dessa função do pronome enquanto pronome substantivo ou pronome adjetivo, tá? Então, o pronome vai adquirindo essa função, tá? Porque o pronome, ele vai acompanhar o nome, ele tem essa condição de acompanhar o nome, ou ele tem essa condição de substituir o nome. E aí, ele vai assumindo essa função substantiva ou adjetiva, tá? Então, alguém pegou minha caneta. Alguém está no lugar do sujeito, está funcionando sintaticamente como sujeito, tá? Que núcleo do sujeito? Alguém, mas por ocupar o nome exatamente, por ocupar o lugar do sujeito, do sintagma nominal, exerce a função de pronome substantivo. Já em alguns candidatos faltaram à prova, percebam que alguns acompanham candidatos, alguns, tá? Acompanha o nome, o substantivo, então, nesse caso, exerce a função do pronome adjetivo, tá? Com função de adjuntado nominal. Por quê, gente? Porque é um pronome com a função de adjetivo, porque acompanha o nome. Então, sempre que o pronome acompanhar o nome, exerce essa função adjetiva, tá? E o adjetivo, ele vai ter função de adjuntado nominal, tá bom? Então, estou chamando aqui a atenção para esses pronomes alguém, ninguém, outro, nada e algo, sempre vão ter valor de substantivo. Então, por isso que alguém, por exemplo, está aqui no lugar do sujeito, tá? Porque é um tipo de pronome que vai sempre ocupar o lugar do nome, tá? Então, nesse caso, lembrar que esses pronomes aqui citados sempre vão ter lugar do nome, tá? Do substantivo. Sobre os pronomes relativos, tá? Os variáveis e invariáveis, tá? Da mesma forma, como eu já falei, dos anteriores. Então, aqui já especificando os variáveis masculinos e os variáveis femininos, tá? O qual, os quais, cujo, cujas, quanto, quantos, a qual, as quais, cujo, cujas, quanto, quantas. E invariáveis onde, que e quem, tá? Então, percebam que o quem, ele vai aparecendo, tá? Enquanto funções diversas dentro dos pronomes, tá bom? Bom, os pronomes relativos são aqueles
que retomam o nome da oração anterior, ou seja, fazem menção a um termo anteriormente citado, ao antecedente, e o projetam em outra oração. Então, por retomarem termos já mencionados, os pronomes relativos sempre vai ter esse valor anafórico. Então, o pronome relativo vai tendo também esse caráter fórico, tá? E como aqui explica, vai sempre fazer menção a um termo anteriormente citado. Então, vai se apresentar com essa função anafórica, tá? Não conhecemos os alunos que saíram. Então, que aqui é o pronome relativo, que faz menção em relação a alunos, que é um termo anteriormente citado, tá? Então, que saíram quem? Os alunos. Então, faz menção ao termo os alunos, que anteriormente é citado. Portanto, o pronome que, ele adquire aqui a função fórica, esse caráter fórico, tá? Mais especificamente, tem valor anafórico por fazer referência a um termo anteriormente citado. Sobre quem e que, tá? Então, o pronome quem, ele é empregado com referência a pessoas. Não conheça a garota de quem você gosta, ou este é o rapaz a quem você se referiu. Então, no primeiro contexto e no segundo contexto, percebam que quem está sendo empregado fazendo referência a pessoas. O pronome que, ele pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, né? Não conheço o rapaz que saiu. Então, faz referência à pessoa, ao rapaz, tá? Então, que aqui faz referência, anafórica inclusive, tá? A rapaz, tá? A pessoa. Esta é a saia que Evani comprou. Então, esta, então, que, aqui faz referência à saia, tá? O pronome relativo que faz referência à saia, que é coisa. Então, aqui dá para perceber que dá para percebermos que o pronome, o pronome que, ele vai sempre fazendo essa referência anafórica, né, a um ser anteriormente citado. E o que, em particular, pode fazer referência à pessoa e pode fazer referência a algo, a coisas, né. Sobre os pronomes interrogativos, são aqueles usados em frases interrogativas diretas ou indiretas, tá? Então, quem, que, qual, quanto. Então, quem chegou, né? Então, quem aqui na condição de pronome interrogativo, tá? Dentro da interrogativa direta, percebam que quem, como eu já citei anteriormente, ocupa o lugar do nome. Aqui, no caso, ocupa uma função sintática de sujeito, tá? E a gente vai entendendo que os pronomes podem, tá, se apresentarem nessa condição de função de sujeito. Por quê? Porque ocupam o lugar do nome, substitui o próprio nome, ocupa o lugar do substantivo. Gostaria muito de saber quem fez isso. Então, na oração indireta, tá, empregado o pronome quem. Então, aqui só para nós entendermos que esse pronome interrogativo tanto pode vir na oração direta como pode vir na interrogativa indireta, tá? Quando os pronomes são usados como pronomes interrogativos, a referência de que e quem é desconhecida, tá? Chamando a atenção aqui, ó, não sei quem fez isso, tá? Faz referência a uma referência desconhecida, percebam, tá? Então, olha lendo novamente. Quando os pronomes são empregados enquanto pronomes interrogativos que e quem, eles atribuem uma referência desconhecida, tá? Indetermina, então, essa referência. Não sei quem fez isso, tá? Então, nesse caso aqui, esse quem dá essa ideia de desconhecimento do ser. Quando que e quem são pronomes relativos, o referente é conhecido. Pedro encontrou o livro que procura. Então, nesse caso aqui, há essa referência, tá? Por quê? Porque são empregados como pronomes relativos. Então, Pedro encontrou o livro que procurava. Então, esse que substitui livro, tá? Nós já vimos que o pronome relativo tem essa condição de indicar, de mencionar, de fazer referência a um antecedente. Então, nesse caso, sim, faz referência a livro, ou seja, apresenta uma referência conhecida, tá? Então, vamos praticar aqui algumas questões, tá? Referentes a esse conteúdo aqui abordado, tá? Os pronomes, tá? De uma forma geral. Então, no fragmento,
Ao adotarem essas medidas, as operadoras elevam seus preços sem justa causa, detêm vantagem excessiva nos contratos, limitam a competição e geram aumento arbitrário de lucro. Então, detém bem aqui, era para ser um circunflexo, tá, gente? Acentinho aqui, um errozinho de digitação. O pronome em destaque classifica-se como o pronome em destaque essas, tá? Essas. Então, essas, no contexto, acompanham o nome medidas. Essas acompanham o nome medidas. Então, essas é um pronome relativo, é um pronome pessoal, tá? É um pronome demonstrativo, é um pronome interrogativo. Então, a gente viu, tá? Diante da classificação, ser um pronome demonstrativo, que acompanha o nome. Então, sempre que o pronome acompanha, tá? O nome, ele vai exercer a função de pronome adjetivo, tá? Então, é um pronome demonstrativo com essa função adjetiva, enquanto o pronome adjetivo. Então, nesse contexto, essas, tá? Exerce a função de pronome adjetivo por acompanhar o nome, por acompanhar o substantivo medidas. Por favor, passe, tá? Então, aqui completa com o pronome demonstrativo naquele segmento de entendimento, se, tá? O pronome vai fazer referência a algo próximo de quem fala, ou distante de quem fala, ou distante dos interlocutores, tá? No segmento dá para perceber o advérbio aí, que vai dar exatamente essa ideia de distanciamento, tá? De quem fala. Perto de você, outro segmento para completar aqui, né? Em seguida tem o pronome aqui que já vai dar ideia de aproximação a quem fala. Não serve para aqui para nós entendermos, nesse caso, se nós vamos completar com o pronome pessoal reto ou o pronome pessoal oblíquo, tá? Então, nesse caso, olha que o pronome ele vai vir antes do verbo no infinitivo. Então, deve-se empregar e depois da preposição. Então, deve-se empregar eu ou deve-se empregar mim, tá, gente? Então, é exatamente dessa forma. Por favor, passe essa caneta que está aí. Então, essa aí, dando essa ideia de distanciamento, né? Reforçada, inclusive, pelo advérbio aí. Perto de você, esta aqui. Então, aqui, como eu já falei, reforçando essa ideia de proximidade a quem fala, não serve para eu desenhar, tá? Então, nesse contexto, emprega-se eu e não o pronome oblíquo mim, tá? Então, nós temos o texto: deram-me um corpo, só um, para suportar calado tantas almas desunidas, que esbarram umas nas outras, de tantas idades diversas. Uma nasceu muito antes de eu aparecer no mundo, outra nasceu com este corpo, outra está nascendo agora, há outras nem sei direito, são minhas filhas naturais, deliram dentro de mim. Então, no fragmento textual, nós temos, percebemos alguns pronomes destacados, né? Me, outras, eu, este, minhas e mim. Então, peço aqui apenas para classificar esses pronomes, tá? Então, a classificação morfológica desses pronomes. Então, é uma atividade bem simples, bem elementar, apenas para reconhecer o tipo de pronome, tá? Ser pronome pessoal oblíquo, tá? Pronomes indefinidos, pronome pessoal reto ou demonstrativo, possessivo e pronome pessoal oblíquo, tá? Então, explicando direitinho para vocês, o me aqui, pronome pessoal oblíquo, que inclusive vem empregado corretamente, tá? Depois do verbo, porque não se inicia frases com pronomes oblíquos, então aqui emprega-se um processo que nós chamamos de ênclise, tá? Outras com pronome indefinido, eu, pronome pessoal reto, é a primeira pessoa do singular, este, tá? O pronome demonstrativo, minhas, pronome possessivo, e mim também com pronome pessoal oblíquo, tá? Ainda no mesmo segmento textual, vamos ver logo o comando da questão, já fiz a leitura do texto. Em outra nasceu com este corpo, a primeira palavra em destaque é um pronome substantivo. Olha, percebam que outra
está no lugar do nome. A segunda, tá? Pronome adjetivo, tá? A segunda palavra, no caso este, em destaque, pronome adjetivo. Por quê? Porque este vem acompanhando a palavra corpo, vem acompanhando o nome. Então, explica essa diferença. Muito simples também, muito fácil também, inclusive já até falei. Então, o outro aqui ocupa o lugar do nome, portanto, assume a condição de pronome substantivo, e este ocupa a condição de pronome adjetivo por acompanhar o nome. Não é isso, gente? Então, olha aqui, outra na condição de pronome substantivo, porque substitui o nome, está ocupando o lugar do nome, e este na função de pronome adjetivo por acompanhar o nome, tá? Então, lembrar que outra aqui, sintaticamente, exerce a função de sujeito, e este, tá? Nesse contexto, exerce a função de adjunto adnominal, tá? Por ser um pronome adjetivo, tá bom? Então, nós temos aí: de meus pais e de minha família tenho pouco a dizer. Maus tratos e o passar dos anos me afastaram daquele, tá? E fizeram de mim um estranho para esta. Então, os pronomes aquele, daquele, que é aquele, tá? Que está dentro da contração daquele e esta, recuperam termos anteriormente citados, porque termos tais pronomes se referem. Então, gente, nesse caso a gente volta a falar da referência fórica, tá? Dos pronomes, tá? Que vão recuperando, respectivamente, os termos meus pais e minha família, tá? Funcionando, então, como elementos importantes de coesão, tá? Adquirindo também esse caráter fórico, esse caráter anafórico, por fazer menção a termos anteriormente citados, tá bom? Bom, então por hoje é só, um abraço a todos, tá? E até a próxima aula, quando, inclusive, vocês vão receber uma lista de questões, como eu já falei, tá? Recebam essa lista, respondam antecipadamente, e na próxima aula, a partir da próxima aula, nós vamos dar seguimento, fazendo correções das questões referentes a pronome, tá? Esse conteúdo temático que nós abordamos nessas aulas, tá? Então, um abraço a todos.